Bom dia, seja bem-vindo. O Magazine dessa quarta-feira, dia 7 de dezembro, já está no ar. Infelizmente, a gente começa com a notícia de um acidente. Nessa manhã, uma aeronave com 6 pessoas caiu próximo ali no Parque 10, ao Aeroclube de Manaus. 5 pessoas morreram, uma está gravemente ferida. E a gente vai às últimas informações sobre esse trágico acidente que aconteceu aqui na nossa cidade nessa manhã, direto com o Wilson Lima, que está no estúdio do Alô Amazonas. Bom dia, Wilson. Você tem mais detalhes de como aconteceu esse acidente? Bom dia, Ludmila Queiroz. Essa é, sem dúvida nenhuma, a principal notícia do dia. A 6ª pessoa que foi levada para o pronto-socorro estava em estado gravíssimo, continua em estado gravíssimo, foi levado lá para o centro de tratamento de queimados, foi imediatamente submetida a procedimento cirúrgico. O avião partiu por volta das 7h45 do aeroporto de Manaus, aqui do Aeroclube, né? E logo em seguida apresentou um problema e caiu numa área de mata no bairro da União. Fica ali nas proximidades da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, ali perto daquele condomínio Arvoredo. A aeronave estava transportando 6 pessoas, o piloto e mais 5 passageiros, e tinha como destino o município de Novo Aripuanã, que fica a 227 quilômetros da capital. Uma viagem que duraria aproximadamente 50 minutos. É uma aeronave Embraer 721D, mais conhecido como sertanejo, de fabricação nacional. Começou a ser fabricada essa aeronave em 1976. Eu tenho aqui o nome das pessoas que estavam nesta aeronave: João Frederico Cruz, mais conhecido como Fred Cruz, esse funcionário do DNPM. Tenho também a foto aqui dessa menina, ela tem 4 anos, é a informação inicial que a gente tem, só que eu acho que ela tem mais, viu? A informação inicial é que ela teria 4 anos, mas eu acho que ela deve ter entre 6 e 7 anos de idade. Inclusive, Ludmila Queiroz, essa foto foi tirada minuto antes do avião decolar, tirada pelo Juan Lemos, pai da menina, que também estava a bordo deste avião. Estava também a bordo Henrique Thies Neto e o João Jerônimo, que era o piloto. O nome da menina, está aí, olha, esse daí, não, o João Frederico é trabalhador, funcionário do DNPM. Esse daí que é o piloto, que é o João Jerônimo da Silva Neto. Aparentemente é uma pessoa nova, né? A gente não tem ainda informação da pessoa, a identificação da pessoa que está internada ainda não temos, né? O que a gente sabe é que o estado dela é gravíssimo e assim que deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto, já foi sendo submetida a um procedimento cirúrgico. Wilson, e a Carol Queiroz está ao vivo agora no local do acidente e traz para a gente as últimas informações sobre os trabalhos que estão sendo realizados por lá. Bom dia, Carol. Qual que é a movimentação por aí nesse momento? Bom dia, Lud. Olha, agora a movimentação aqui já é bem mais tranquila, a gente vê poucas pessoas aqui no local, apenas a polícia da aeronáutica faz a guarda ali, né, do local onde dá acesso aonde a aeronave caiu, isso para que o local não seja violado, para que os curiosos não cheguem até o local. Eu estou desde de manhã cedinho aqui, Lud, pude acompanhar toda a movimentação e por aqui, quando nós chegamos, muitos populares estavam aqui no local, muita gente aqui da área. Isso porque nós estamos, como você bem disse, numa área muito próxima de residências, né? Logo aqui do lado da gente, muitas casas, e por isso as pessoas logo de manhã ouviram, né, o barulho, o estrondo muito forte, já correram aqui para o local. Pessoas aqui mesmo da região, viu, Lud, que fizeram os primeiros atendimentos, que tiveram o primeiro contato aí com essa aeronave que já estava em chamas. Eu pude conversar com uma pessoa que ajudou no salvamento desta pessoa ainda não identificada, que foi levada ao Hospital 28 de Agosto, um relato emocionado, viu, Lud? E que até nos arrepia, viu, quando a gente conversa aí com essas pessoas. Esse homem me disse que quando chegou no local já avistou logo as chamas, e ouvia, né, gritos, ouvia uma pessoa então pedindo socorro, pedindo por ajuda. E aí eles rapidamente conseguiram salvar este homem, que segundo o Corpo de Bombeiros, aí num relato ainda preliminar, tinha pelo menos 80% do corpo queimado. Esse homem foi levado pelos populares até a ambulância que já chegava aqui ao local com uma rede. Eles colocaram ele numa rede e assim fizeram o transporte dele do local lá dentro da mata até mais próximo da ambulância. E quando voltaram para tentar continuar o salvamento, já viram a menina
né, que estava viva ainda, pedia por socorro, e na hora, ali naquele momento, né, tentando fazer o salvamento, uma nova explosão aconteceu e foi quando, infelizmente, a vida de mais ninguém pôde ter sido salva. Eu conversei ainda há pouco com um tenente do Corpo de Bombeiros, ele me disse que quando eles chegaram no local, a cena era a seguinte: 3 corpos estavam sobre os escombros, ou seja, parcialmente fora da aeronave, e um dos corpos dentro da aeronave, ou seja, entre os escombros, esse corpo, então, possivelmente o da Garotos. Esses 4 corpos estavam carbonizados, viu, Lud? O corpo do piloto foi cuspido da aeronave, ele foi lançado da aeronave e morreu, então, por esse motivo, pelo motivo da queda, então. O CENIPA já começou o trabalho, né, de investigação, eles já saíram aqui do local também, já fizeram as perícias preliminares, ou seja, fotos, o colhimento de relatos de pessoas que estiveram aqui, de testemunhas, e esse é o início das investigações. O Corpo de Bombeiros também já terminou o trabalho por aqui e por volta de 10h30 da manhã os corpos então foram levados pelo IML, os corpos das 5 pessoas que morreram nesse acidente que aconteceu aqui no bairro do Parque 10, mais precisamente aqui na região do bairro da União, logo cedo, viu, Lud? Nós continuamos aqui acompanhando todas as informações, você também acompanha essas informações durante a nossa programação. Obrigado, Carol. Já já a gente volta com você com mais informações. Notícia muito triste na manhã dessa quarta-feira, mais um acidente aéreo aqui no nosso país e agora na nossa cidade. E poderia ter causado um estrago muito maior, né, Wilson? Porque é uma área ali cheia de residências. Ele caiu numa área de mata ali mais fechada, evitando que mais pessoas fossem vítimas desse acidente, né? Inclusive, tem pessoas que dizem que o fato de ele ter caído nessa área de mata foi proposital, né? Quando ele percebeu o problema, ele teria desviado das residências para jogar o avião para essa área de mata e evitar outras vítimas. E Ludmila Queiroz, ainda há pouco eu ouvi o relato da primeira pessoa que chegou ao local. E foi essa pessoa que resgatou o único sobrevivente. Foi levada para o pronto-socorro 28 de agosto, pelo pessoal do SAMU. E a Thea Morel está lá acompanhando essa história. Eu vou conversar com ela agora ao vivo. Thea Morel, bom dia. Já tem identificação da pessoa que está internada aí no pronto-socorro? Já há alguma manifestação por parte do hospital? Bom dia, Wilson Lima. Bom dia, Ludmila. Bom dia a todos. Olha, quem trouxe realmente essa pessoa sobrevivente aqui para o Hospital 28 de Agosto foi a socorrista, que é do Corpo de Bombeiros, a soldado Camila Batista, uma soldado bastante experiente. E foi com ela que nós conversamos logo nas primeiras horas da manhã, quando ela chegou aqui. Ela relatou, como a Carol realmente falou, que o primeiro socorro ali, a retirada do sobrevivente, foi feita pelos próprios moradores do bairro da União e logo depois ela e um outro agente, né, um outro militar do Corpo de Bombeiros, conseguiram ali fazer o resgate desse sobrevivente. Ele é um homem que tem entre 35 e 40 anos, estava com o corpo bastante queimado e, de acordo com ela, ele estava consciente. Ele falava a todo momento que agradecia a Deus pelo livramento, pelo fato dele estar vivo, pelo fato da família dele não estar no avião. Ele, apesar da socorrista ter perguntado o nome dele várias vezes, ele não falou o nome dele, mas ele falou o nome da esposa. Ele agradeceu pelo fato da esposa Lara e do filho, da família dele estar bem e não estar no avião. Nós não temos a confirmação, o Hospital 28 de Agosto não tem a confirmação realmente de quem é esse homem. Nós sabemos quem ele não é, porque por aqui, pelo Hospital 28 de Agosto, já passaram também familiares de outras vítimas que conseguiram confirmar que algumas delas realmente morreram nesse acidente e que não são o homem que está aqui, o único sobrevivente que nesse momento está ainda passando por procedimento cirúrgico, está passando por uma avaliação por parte de uma equipe médica, uma equipe multidisciplinar, que é formada por pessoas que tratam não apenas de queimados, mas também por cirurgiões, por pessoas que estão avaliando as fraturas, né, que esse sobrevivente sofreu e que estão avaliando também os danos nos órgãos internos. Por enquanto, aqui no Hospital 28 de Agosto não há nenhum boletim oficial sobre o estado de saúde. Ele ainda está no centro cirúrgico, essa é a última informação realmente que toda a assessoria passou para a gente. E
por aqui passaram, como eu já disse, vários familiares das vítimas desse voo. Um desses familiares é o Michel Cruz, ele é assessor parlamentar e ele é filho do geólogo do DNPM, né, o João Frederico Cruz. De acordo com ele, hoje pela manhã, ele foi deixar o pai no aeroclube, no aeroporto, né? Foi deixar o pai na companhia de um táxi aéreo, se despediu do pai e por volta de 8h30 da manhã, ele soube que houve um acidente ainda aqui em Manaus, né? E veio aqui no hospital para saber se poderia ser o pai dele o sobrevivente ou não. Ao conversar com os médicos pelo porte do pai dele, ele confirmou que o João Frederico, né, o Fred Cruz, como todo mundo conhecia, geólogo do DNPM, morreu. Não é ele que está aqui no hospital 28 de agosto. De acordo com ele, o pai dele estava indo para Nova Aripuanã para prestar um serviço de consultorias para famílias assentadas, porque ele iria se aposentar do DNPM, né, do órgão federal, em março do ano que vem, e ele queria ter uma nova atividade e Nova Aripuanã seria essa nova atividade. Outra pessoa que também esteve aqui foi uma familiar de Juan Lemos e de Ana Alice Gomes. A garotinha tem 7 anos, Wilson. Os familiares deles confirmaram aqui, de acordo com esses familiares, Juan Lemos e Ana Alice também não sobreviveram. E o João Jerônimo, como você mesmo disse, a Carol disse, ele foi reconhecido por pessoas da companhia aérea ainda no local do acidente e ele também não está entre os sobreviventes. Nos resta apenas 2 nomes, Wilson, que podem ser o sobrevivente, o único homem que está aqui recebendo atendimento no 28 de agosto, que é o Jefferson Juarez e o Henrique Thies Neto. Os dois são empresários do ramo de madeireira e estavam indo para Nova Aripuanã também cuidar de negócios. De acordo com o representante da empresa aérea que passou por aqui, todos eles estavam de carona no avião. O avião ia trazer pessoas de Nova Aripuanã e, como ia vazio, essas vagas foram disponibilizadas e esses passageiros eram caronas desse voo. Wilson. Ok, muito obrigado, Thea Morel. A Thea Morel está no pronto-socorro 28 de agosto, está acompanhando o estado da vítima internada lá em situação gravíssima, né? Foi levada para esse pronto-socorro, é onde há um centro de tratamento para queimados. E aí a gente tem aqui a confirmação das pessoas, de algumas pessoas que morreram nesse acidente, que é o João Frederico Cruz, Fred Cruz. E essas confirmações que eu estou falando aqui é baseado no relato de familiares. Ainda não é nada oficial. Quem deve emitir esse comunicado oficial é o Instituto Médico Legal. Mas a família do Fred Cruz, geólogo do DNPM, confirmou que ele morreu. A confirmação foi feita pelo filho dele, Juan Lemos, e a Ana Alice Lemos, Ana Alice de 7 anos de idade, filha do Juan Lemos. Os dois morreram, e também o João Jerônimo, que é o piloto. A gente ainda espera a confirmação da situação do Jefferson Juarez e do Henrique Thies Neto, né, para saber qual deles aqui está no hospital, está lá no pronto-socorro, está em estado gravíssimo e está recebendo esse atendimento lá no setor de queimados. Obrigado, Wilson. Os corpos estão sendo encaminhados para o IML. A qualquer momento a gente volta com mais informações sobre esse acidente. Obrigada, Wilson. Até já. Bom, e agora a gente vai falar sobre saúde aqui no Magazine. Eu estou recebendo o terapeuta corporal Asplinger Alves, da Clínica Saúde da Coluna, que vai trazer mais informações, gente, sobre dores no quadril. Bom dia, Asplinger. Seja bem-vindo ao nosso programa. Quais são as causas que podem aí desencadear essa dor no quadril? Bem, como eu já falei algumas vezes, a coluna, através do sistema nervoso, chega a toda parte do corpo. Existe cientificamente comprovado que a coluna, quando a criança nasce de 1 a 5 anos, ela pega pelo menos 800 quedas. Na hora que está andando, aprendendo a andar, aprendendo a andar, está caindo de bunda no chão. Então, a escoliose, cifose e lordose se dá por conta dessas quedas na infância. É mesmo? Comprovadamente, isso aí, cientificamente comprovado, existem estudos relacionados a isso. Então, a escoliose, cifose e lordose, na maioria dos casos, começa na infância. Então, quando a criança cai de bunda no chão, é possível que ela desloque a região de bacia, né? Quando a bacia desloca, uma perna fica menor do que a outra. A coluna, o ombro, às vezes desce, uma perna fica mais baixa, outra mais alta. Então, a coluna começa a entortar para buscar essa compensação da pisada. E aí, ao longo dos anos, isso vai desencadeando uma dor no quadril. Vai
se desencadeando é a dor nos quadris, né? É nessa região lombar, região das nádegas, né? Que isso aí pode refletir para a virilha, joelho, panturrilha, tornozelo, calcanhar, planta do pé. Pode gerar dormências, formigamento, cãibras. E a famosa hernia de disco, bico de papagaio com o tempo. Entendi. Entendeu? Além das quedas que podem acontecer já na fase adulta e que também podem resultar em algum problema no quadril, né, Asplinger? Exatamente, porque o quadril ele roda, né? A cabeça do fêmur empurra o ilíaco, né? E faz com que o quadril se movimente para a lateral. E isso ele empurra uma perna para baixo, né? E a outra para cima. E aí a pessoa só sente dor quando ela está se movimentando, andando, sentando ou levantando, ou mesmo deitada, fica latejando, fica doendo? A maioria das vezes é quando a pessoa está sentada ou está deitada. Entendi. Isso aí. Quando está andando, como o sangue está quente, então a pessoa Amortece tem a um tendência pouco. de sentir menos dor. E aí qual é o tratamento, no caso dessas dores no quadril? Depende do que motivou ou foi desencadeada, né? O tratamento quiroprático é um só. Ele trabalha o corpo como um todo. Ele faz o alinhamento, tirando a pressão dos músculos, dos nervos e dos ossos. Então ele faz o alinhamento da base cervical, torácica, lombar, empurra a bacia para a sua posição normal, faz com que a perna volte para a posição normal e o peso fique por igual em cima das duas pernas. Eu diria que é assim como uma compreensão mais simples, como um carro que precisa alinhar, balancear, fazer cambagem e reaperto. Tudo no nosso corpo, toda a nossa estrutura óssea, ela é encaixe. O que segura a nossa estrutura óssea é a estrutura muscular e nervosa. Então, um mau jeito, levantar um peso, né, uma queda, faz com que desencaixe. E quando desencaixa, pinça o sistema nervoso. E quando pinça, o sangue não circula livremente naquele ponto. Aí começa a aparecer afecções, que é uma irritabilidade no sistema nervoso. E com isso começa a aparecer dores, incômodos e casos de insônia, irritabilidade, pressão alta, dor de cabeça. E Asplinger, você falou que a causa pode ser aí da infância por conta das quedas. E aí se essa pessoa só percebeu essas dores, sentiu ou procurou um médico na fase adulta, ainda dá para ser resolvido o problema? Claro, a maior parte das vezes a gente resolve na fase adulta, porque a pessoa quase sempre só reclama na fase adulta. Exatamente. Porque enquanto a pessoa tem mobilidade, a musculatura tem elasticidade, o nervo não está tão pinçado, a pessoa não vai sentindo. Sente, mas vai se adequando. Mas chega um ponto que estrangula, assim como... Que a dor fica insuportável, né? Aí a dor fica insuportável, né? Como uma mangueira que está jorrando água, alguém pisa em cima. Né? Ou ela tosse. Aí, consequentemente, o sangue não vai circular naquele ponto. E aonde o sangue não está circulando, aparecem as infecções, que são irritabilidades. E aí, com sessões de quiropraxia, esse problema pode ser resolvido. E o Asplinger agora vai passar o endereço da clínica para quem quiser, de repente, quem está sofrendo com algum problema no quadril ou na coluna, poder procurar aí esse serviço de quiropraxia, né? Certo. Mais de 90% dos casos se resolve com a quiropraxia, entendeu? E o nosso endereço é o Parque 10, Rua 6, número 185, telefone 32360027 e 32364072. E temos também a filial na Cidade Nova, que fica na Rua Camaçari, número 6, na Rua do Habib, na Cidade Nova 1. Bem fácil o endereço, Clínica de Saúde da Coluna. Obrigada, Asplinger, mais uma vez aqui pelas orientações. Mais uma vez, eu que agradeço. Ótimo dia para você. A todos nós. E olha, agora a gente tem um recadinho da Nath, que foi conferir os serviços do Shopping dos Pneus. O local, gente, oferece uma variedade de produtos para o seu carro. Dá uma olhadinha. Hoje em dia, nós mulheres cuidamos sozinhas do nosso carro. Por isso, buscamos sempre o melhor lugar para cuidar do nosso veículo. E é por isso que eu só faço a troca dos pneus, trocas de óleo, freio e suspensão aqui no Shopping dos Pneus. Aqui no Shopping dos Pneus tem as melhores marcas de pneus com preços incríveis, seja para picapes, carros médios ou pequenos. No Shopping dos Pneus também posso contar com alinhamento 3D, balanceamento, cambagem, caster eixo, freio, suspensão e troca de óleos para todas as marcas e modelos. O Shopping dos Pneus tem uma mega estrutura com vários elevadores, o que torna o atendimento mais rápido e eficiente, e uma sala de espera perfeita, inclusive para as crianças. Shopping dos Pneus Multimarcas, todo mundo compra aqui. Avenida Tancredo Neves, Parque 10 e Avenida Silves, Cachoeirinha.
É isso aí, Nath. E olha, no próximo bloco, não muda de canal, porque a gente tem receita ao vivo aqui no nosso programa. Já pensando no acompanhamento aí para sua ceia de Natal, você vai aprender a preparar esse arroz à grega. Ele fica lindo, super saboroso e colorido aí para sua mesa da ceia de Natal. Então não muda de canal, que já já a gente volta com essa receita e mais informações ao vivo sobre o acidente que aconteceu nesta manhã com uma aeronave aqui em Manaus.